Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né, criando os meios, criando a internet, criando os canais, os pixels das imagens, por onde a palavra é transmitida e onde a palavra chega, saiba que e tenha certeza que onde a palavra de Deus chega, a presença de Deus chega, chega o poder de Deus, chega a verdade de Deus, chega o conhecimento, onde a palavra entra, a palavra traz luz aos olhos, traz entendimento aos simples, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, onde a palavra de Deus chega, e o local estava em caos, a ordem chega, Deus entra com a sua boa, perfeita e agradável vontade e dissipa as trevas e coloca a ordem em todas as coisas, trazendo a implantação do teu reino no nosso mundo interior, na nossa mente, nos nossos relacionamentos e em todas as nossas circunstâncias. Eu quero falar com você neste dia, brevemente, sobre o preço da honra. E aí, domingo, né? Foi o Dia dos Pais e o Dia dos Pais é um dia muito forte, muito marcante, né? Porque a palavra de Deus fala assim, de um único mandamento entre os 10 mandamentos, que há com uma promessa que fala assim: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, ou seja, para que você prospere, né? Para que você prospere e tenha longevidade de vida. Olha que tremendo isso, né? E a palavra de Deus, honra o teu pai. Uma coisa que a minha esposa sempre fala, ela fala assim, ó, honra o teu pai. Não importa se o seu pai é bom, é ruim, se o seu pai serve a Deus, não serve a Deus. A palavra de Deus fala, honra o teu pai, né? Porque muitas vezes esse processo de honrar é um mistério que a gente tem com Deus, é um princípio, é um fundamento da palavra de Deus que vai te colocar num lugar de preservação e num lugar onde o favor de Deus vai te alcançar, né? E um exemplo que até foi pregado ontem, né, pela apóstola Lilian lá na igreja, que foi o exemplo de Davi, né? Davi, ele pagou um preço da honra, né? Davi, o contexto de Davi era assim: Davi, ele foi ungido rei para Israel, só que já tinha um rei, Saul. Saul foi levantado por Deus, mas porque Saul não fez o que agradava a Deus, Saul não seguiu as orientações que Deus dava para ele, tanto para vencer as batalhas, tanto para gerir o povo. A palavra de Deus fala que Deus rejeitou a Saul e buscou um novo rei, um rei segundo o seu coração, ou seja, um rei, uma pessoa que tinha um coração ensinável, um coração que seria amigável à voz de Deus, e a direção que Deus tinha para ser levantado para cuidar do povo de Deus, que era a nação de Israel. E Deus achou Davi, e a unção de Deus só estava sobre Davi. Davi foi ungido rei, né? Deus rejeitou Saul e ungiu a Davi rei de Israel, né? E aí nesse inteirinho, depois você lê a palavra de Deus lá em 1 Samuel, e no capítulo 19 fala que Saul, ele intenta matar Davi. Quando Saul percebe e entende que é Davi, aquele jovem que teve o seu ápice, que apareceu para a história diante de um grande problema, que foi o desafio de Golias, né? Uma grande dificuldade forjou a Davi, né? E quando ninguém queria ninguém queria enfrentar o problema, mas Davi se colocou como uma solução, se colocou para enfrentar o problema, não na sua força, não na sua capacidade, não na sua expertise, mas na dependência e na comunhão com Deus. Davi entrou para a história e Davi começou a fazer parte do palácio do rei, porque ele foi feito um herói, né? Ele se levantou como herói, derrotou o gigante, deu livramento para o povo, e depois Deus continuou sendo com Davi, né? Nas suas guerras, porque Davi começou a fazer parte do exército de Saul, só que a mão de Deus e o favor de Deus era com Davi, e Davi se destacava, assim como a mão de Deus é com você, porque quando você está diante da presença de Deus, quando você coloca a sua vida na dependência de Deus, mesmo as suas limitações, quando você coloca isso diante de Deus, aleluia, o favor de Deus vem sobre você e você começa a se destacar, mesmo sendo o menor da sua casa, menos sem força. Deus é a tua força, Deus dá a sua inteligência, Deus ele te capacita.
né? E foi assim com Davi. Os cânticos de elogio e pelas obras que Davi fazia se espalhou por todo o território, pelo território de Israel, pelo território inimigo, né? Depois você lê lá, e ao ponto que chegou a trazer ciúmes e inveja de Saul, porque Saul via em Davi uma ameaça. E Saul começou a perseguir para tentar matar a Davi. E diante dessas perseguições que Saul fez para Davi, por muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar a Saul, né? Matar a Saul em inúmeras oportunidades, mas Davi escolheu honrar a unção que estava sobre Saul. Saul era o rei, e Davi, muitas vezes, aqueles que estavam com Davi falavam assim: olha a oportunidade, mata Saul, mata o rei. E Davi falou assim: não, eu vou honrar, eu não vou levantar a mão pelo ungido de Deus, eu não vou levantar a mão contra ele. Então Davi, ele fez uma escolha, e nessa escolha ele teve um preço, ele escolheu honrar, né? E o preço da honra de Davi foi porque escolheu honrar e continuar a ser perseguido, né? Perseguido, indo para o deserto, se escondendo em cavernas, né? Se refugiando para longe de Israel, até no acampamento filisteu ele teve que buscar refúgio, e os filisteus eram inimigos de Israel, até então inimigo de Saul. Mas Davi escolheu a honra, escolheu honrar a posição, a cadeira que Saul ocupava, que era o rei de Israel. E quem colocou ali foi Deus. Mesmo ele tendo a unção de Deus, ele falou assim: olha, no tempo que Deus determinar, Deus vai me colocar na posição certa, mas eu não vou fazer pelo meu braço, eu não vou levantar o meu braço contra o ungido de Deus. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele esteja em pecado, por mais que ele esteja tentando me matar e me perseguir injustamente, porque Davi ele servia de uma forma digna e de uma forma fiel a Saul, né? Um outro exemplo que Deus coloca no meu coração é Jonatas. Jonatas, ele escolheu honrar a unção de Davi, né? Tem uma certa ocasião que Jonatas, Davi ganhou uma guerra, e Jonatas ouviu ali e reconheceu que Deus havia ungido a Davi. E Jonatas, quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul, o herdeiro do trono. Mas Jonatas, por reconhecer a unção que estava sobre Davi, falou assim: Davi, você vai ser o rei, e eu vou ser o segundo com você lá no seu reino. Só que isso também teve um preço, porque Jonas reconheceu e escolheu honrar a unção de Davi, mas também Jonas escolheu também honrar a posição do seu pai, né? E honrar honrar a posição do seu pai. E ele escolheu também ficar ao lado do seu pai, né? Ao lado do seu pai. Ele não desertou, não se rebelou contra o seu pai. E esse preço na vida de Jonas foi um preço de morte, o que levou para a guerra, e numa mesma batalha morreu Jonas e morreu Saul, né? E aí também uma coisa que bem perto da gente, quando a gente fala assim, os dízimos e as ofertas, né? Com a palavra de Deus fala: honra ao Senhor teu Deus com os dízimos e com as ofertas. É um terceiro exemplo que eu quero colocar para você, que muitas vezes para você dizimar e para você obedecer a Deus e fazer uma oferta, há um preço da desobediência. Muitas vezes você dá ali que é pela fé, você fala assim: ai Deus, eu acho que vai faltar, mas você escolhe obedecer, fala assim, Deus, primeiro seja a tua parte, Deus, porque eu reconheço que é do Senhor que vem a minha provisão, é do Senhor que vem toda a riqueza, todo o recurso que o Senhor tem para mim, né? Então há um preço em obedecer a Deus, em você negar a tua carne e obedecer a palavra. Então quando Deus fala assim: trazei todos os dízimos, as ofertas à casa do tesouro, há um preço, né? Muitas vezes você tira lá do seu recurso que Deus te deu, e o diabo coloca na sua cabeça: olha, vai faltar, olha, se você vai dar, a conta não vai fechar. Não é assim? E você tem que fazer esse esforço e vencer a carne, vencer os argumentos do diabo e andar em obediência. Mas a honra também tem uma recompensa. Quando você entrega os dízimos e as ofertas, a palavra de Deus fala que
quando você honra a Deus dessa forma, e quando você exerce a honra, as janelas do céu são abertas. Então a honra traz janela do céu, e as janelas falam de transferência de riqueza, portas de oportunidade. A honra traz a janela do céu, e a palavra de Deus fala que Deus derrama bênçãos sem medida sobre você. Tem um texto que fala que Deus derrama bênçãos tal, que os seus celeiros transbordarão de tal forma que você não vai ter condições de guardar só com tuas forças, só na sua propriedade. Você vai precisar pedir para um irmão ali, e para outro irmão ali, para um parente ali, para também guardar tanta bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Sabe, a honra traz a prosperidade. Como eu falei, honra o teu pai e tua mãe, isso trará prosperidade, e os seus dias serão prolongados quando você anda em honra. Honrar o Senhor, honrar a palavra, honra o seu líder, honra o seu pai, honra a sua mãe. Glória a Deus, isso vai trazer saúde, isso vai trazer longevidade, isso vai trazer prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a honra traz sobre a tua vida um poder para você realizar coisas incríveis, porque o favor de Deus anda com a honra, anda de acordo com os seus atos de justiça e os seus atos de honra. Aleluia, amém? E também a honra traz a bênção não só apenas para você, mas para a sua geração. Lembra de Jonas, o filho de Saul? Que ele escolheu honrar a unção de Davi, e também escolheu honrar o seu pai e não sair do lado do seu pai, e isso custou-lhe a vida. Mas essa honra, Deus viu essa honra, porque quando Davi se levantou como rei, ele lembrou-se de Jonas, seu amigo, que o honrou. E ele falou assim, porque quando um rei era destituído, o costume era dizimar toda a descendência desse rei, todo o sangue. Mas Davi falou assim, tem algum filho de Jonas, alguém de Jonas que eu possa honrar? E acharam um filho de Jonas, e esse filho de Jonas foi encontrado, e ele estava numa situação esquecida, ele foi colocado a se assentar na mesa do trono. Ele começou a comer na mesa do rei Davi, e a honra que Deus deu para o filho de Jonas foi não apenas isso, ele comer da mesa do rei, mas também ele recebeu terras, e recebeu propriedades, recebeu bênção, recebeu proteção. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você, porque ela é muito importante. Então, honra a Deus, honre a palavra, honre as lideranças, honre o seu pastor, honre as unções, honre os seus pais, honre o seu marido, honre a sua esposa. Aleluia, e ande nessa consciência, nesse princípio e nesse gatilho que a honra produz, porque a honra vai produzir a abertura de janela do céu, transferência de riquezas sobre você. A honra vai trazer o favor de Deus, vai trazer saúde, provisão e prosperidade sobre a tua vida, e a bênção de Deus em nome de Jesus. E sabe, a maior forma de nós honrarmos ao Senhor é reconhecer o sacrifício que Ele nos fez, o amor que Ele nos deu demonstrou para conosco, de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, sabe? E nós honramos reconhecendo e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e entender que, Senhor Jesus, eu quero andar em obediência com Deus. Senhor Jesus, vem ser o Senhor. Só Jesus morreu na cruz por você, só Jesus morreu na cruz por mim. Então nós vamos honrar o amor de Deus, entregando a nossa vida a Ele. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, honre a Deus, honre o amor de Deus, entregando a sua vida e decidindo andar de encontro, andar em obediência à palavra de Deus e em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Se você não quer entregar hoje a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu decido honrar o amor de Deus para comigo. Porque a palavra de Deus fala que Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, para que não perecesse, mas tenha a vida eterna. Eu quero honrar esse amor, eu quero honrar essa declaração de Deus, essa expressão do amor de Deus, entregando a minha vida, entregando a minha família, entregando a minha empresa, entregando o meu dia para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, entra na minha vida e reina em todo lugar da minha vida. Tu és meu Senhor e Tu és o meu Salvador. Eu oro e declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.